Olá, pessoal. E a gente vai dar sequência, né, ao nosso curso de Cálculo 2. Então, a gente tinha visto inicialmente que a derivada ela pode ser entendida como um coeficiente de inclinação, né? A gente pode captar a inclinação a partir da derivada. E também nos dá a taxa de variação, né? Vai nos dar a taxa de variação de y a partir de uma variação em x, tá bom? Então, a gente mostrou aqui as principais regras de derivação, e algumas principais funções, né? A gente utiliza bastante, principais funções derivadas, tá bom? E, e eu deixei um exercíciozinho para vocês tentarem fazer aí, tá bom? Bom, então a gente vai resolvê-los agora, tá bom? Então, no caso, a nossa letra A, o que ela nos fala? Que a derivada dessa função, inicialmente, a gente tem que notar que o x ln de x, por exemplo, vamos supor que essa função aqui é igual a y, né? Então, x ln de x, tá bom? E se a gente aplicar o exponencial, se a gente aplicar o ln de x de y aqui, a gente vai ver o seguinte, que ln de y é igual. Pela nossa regra, a gente passa o ln de x para frente, tá bom? Quando a gente aplica ln em alguma coisa, então vai ser ln de x, tá? Que é o nosso expoente. Vamos supor que isso aqui fosse b. Vai ser o b, vai passar para frente, ln do próprio x, tá bom? ln de x, tá? Se a gente aplica o exponencial nesse ln de x, ele vira o próprio y, tá bom? Então, a gente aplicando o exponencial desse ln de y, ele vai ser igual ao exponencial de ln de x, ln de x. Ora, mas a gente viu que o exponencial do ln, eles se anulam, né? São operações contrárias, tá bom? É como se a gente somasse e subtraísse pela mesma coisa. São operações contrárias. Exponenciação e log linearização, tá bom? Então, isso aí vai virar y. No caso, a nossa função, essa nossa função aqui, ela vai ser igual ao quê? Ln de x, ln de x. Tá bom? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então, a gente tem que entender que isso é equivalente a isso, tá bom? Elas são equivalentes. E aí, a gente vai utilizar essa função aqui para fazer os nossos cálculos, tá? Então, a derivada dessa função, f' de x, vai ser igual. A gente viu que é elevado a um número a gente sempre vai, quando faz a derivada, manter essa função, tá bom? Então, isso vai ser igual a e elevado a ln de x, tá bom? E a gente tem que perceber que isso é uma função FOG, tá bom? Então, tem uma função e tem uma outra função dentro dessa função, tá bom? Então, isso vai ser igual. A gente vai ter que aplicar, então, a nossa regra da cadeia, tá bom? Ok, agora a gente tem que derivar o que está aqui em cima, tá bom? Em relação a x. Então, antes a gente tinha feito, como é a função FOG, a gente derivou essa função em relação a todo o expoente dela, tá bom? Utilizando a regra da cadeia. E agora a gente vai fazer a derivada só do que está dentro dessa função, tá bom? Só que a gente tem que perceber que tem um produto aqui, ln de x vezes ln de x, tá bom? Então a gente tem que usar também a regra do produto. Isso vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro
vai ser ln de x vezes o segundo. Só para a gente manter a simetria, vai ser 1 sobre x, que é o segundo, derivada do segundo, vezes o primeiro, ln de x. Tá bom? Então, vamos dar sequência? Vamos só tentar deixar isso aqui um pouco mais simplificado, tá bom? Então, aquele nosso f de x, se a gente simplificar um pouquinho mais, lembra que isso aqui é igual a isso aqui, né? A gente falou que era equivalente, não é? Isso aqui é igual a x ln de x, tá bom? Então, se a gente substituir isso aqui, a gente vai ter que a derivada disso vai ser igual a x ln de x, né? E aqui a gente tem dois elementos de iguais, né? Então a gente pode somá-los. Então vai ser igual a 2 sobre x ln de x. Então esse é o resultado da nossa primeira alternativa, tá bom? Então a derivada de x elevado a ln de x vai ser igual ao próprio x ln de x, que multiplica 2 sobre x ln de x, tá bom? Bom, vamos agora resolver a nossa segunda alternativa, tá? A nossa segunda, só apagar aqui, né? Espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer coisa, só dar pausa no vídeo e voltar e tentar entender um pouco melhor, tá bom? E vamos tentar olhar como que funciona essa nossa segunda alternativa, tá bom? AB, o que está falando AB para a gente? Está querendo a derivada dessa função aqui, né? Dessa função de x2 ln de x, tá bom? Então, a gente tem que perceber que aqui a gente também tem, um produto, não é mesmo? A gente também tem um produto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bom, então a derivada disso, f' de x, vai ser igual a derivada do primeiro, que vai dar o quê? 2x, que multiplica o segundo. Tem um produto aqui, né? Multiplica o segundo, ln de x. Mais o primeiro, x ao quadrado, que multiplica a derivada do segundo, que é igual a 1 sobre x. Não é mesmo? Que é igual a 1 sobre x. Tá bom? Tem jeito da gente simplificar? Tem. Vamos tentar trabalhar nessa segunda parte aqui. Essa segunda parte, o que é o x ao quadrado? X ao quadrado é x vezes x, tá bom? Sobre x, tá? Então, a gente pode simplificar isso aqui. A gente corta esse x, join com esse x aqui, tá bom? Então, isso aqui, essa parte, é equivalente a x, tá bom? É equivalente a x. E aqui? Aqui não dá para simplificar, tá bom? Aqui é 2x que multiplica um operador, tá bom? Esse ln de x, ele não é um número. Isso aqui é um operador, tá? A gente não consegue juntar ele com esse x aqui, tá bom? Então, a gente tentando simplificar um pouquinho mais, isso aí vai ser igual a 2x lnx mais x, tá bom? Que vem daqui, mais x, tá? Dá para simplificar? Dá para simplificar mais ainda, tá bom? Então, o nosso resultado final, se a gente aplicar a regra distributiva, vai ser x, que multiplica 2ln de x, mais 1, tá bom? E quer ver se esses dois aqui são equivalentes? São equivalentes.
Por quê? Só fazer a distributiva. Só a gente fazer a regra distributiva, tá bom? Então, a gente vai ver que x vezes 2 ln de x vai dar 2x ln de x. Mais x vezes 1, x, tá bom? Então, o nosso resultado final é esse aqui. É esse aqui, tá bom? Esse aqui é o nosso resultado final, tá? E é o nosso resultado final. Vamos agora fazer a nossa... Depois que vocês deem pause, tentem olhar exatamente que a gente está fazendo uma aplicação da regra da cadeia, que a derivada de ln de x é 1 sobre x, tá bom? Regra do produto, desculpa, tá? E aí, essas aqui são só regras de simplificação, tá bom? Só regras de faturação de funções, tá? E vamos dar sequência agora. Vamos fazer essa nossa letra C, tá? O que a nossa letra C está falando? Ela quer a derivada de uma função que é um quociente, né? Vamos deixar aqui o que ela é essa função. Ela é igual a x elevado a 3 sobre 2 sobre x2. A gente está querendo a derivada dessa função, tá? Quanto que y varia a partir de uma variação infinitesimal em x, tá bom? Esse tipo de questão, quando tem bases iguais aqui, tá bom? Tem bases iguais e dá para simplificar, eu gosto de resolver dessa forma aqui, tá? A gente vai ver depois a regra do quociente nessa mesma questão, tá? Bom, percebam que isso é equivalente a x3 sobre 2, x menos 2, tá bom? X passa para de cima, mudando o sinal do expoente, tá bom? É equivalente, tá? Como as bases são iguais, quando as bases são iguais, o que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Menos 2, tá? Isso aí, o que vai dar? 3 sobre 2 menos 2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3 sobre 2 menos 2. Isso é igual a 2, conserva a base, tira o MMC, né? Então, esse dividido por esse é 1, vezes esse é 3, menos 2 dividido por 1 é 2, vezes 2 é 4, né? Isso vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, essa nossa função ela é equivalente a x elevado a menos 1 sobre 2, tá bom? Menos 1 sobre 2, que é o resultado do MMC desse conjunto numérico, tá bom? Dessa expressão, tá? Menos 1 sobre 2. Aí, agora fica fácil da gente aplicar a regra do tombo aqui e ter o nosso resultado, tá bom? Então, a derivada dessa função, tá? Vai ser igual a faz o tombo do expoente, menos 1 sobre 2, que multiplica x, e diminui 1 do expoente. Então, menos 1 sobre 2, menos 1. Tá bom? Dá para simplificar? Dá para simplificar. Dá para simplificar nesse expoente aqui, nessa expressão. Tá bom? Isso vai ser igual a menos 1 sobre 2, menos 1. Isso vai ser igual ao quê? Tira o MMC, menor multiplicador comum dos dois é 2, né? 2 dividido por 2, 2 vezes 1, 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, menos 2, igual a menos 3 sobre 2, tá bom?
Então, essa nossa derivada vai ser igual a menos 1 sobre 2, tá? Que multiplica x elevado a menos 3 sobre 2, tá bom? Menos 3 sobre 2, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa questão? Nessa questão é que quando a gente tem uma fração, antes da gente ir aplicando todas as regras, às vezes dá para ver se a gente não dá para simplificar a função antes. Então, às vezes dá para trabalhar a função antes de resolver a derivada, porque pode ser mais fácil, tá bom? Então, vamos guardar aquele resultado ali e aplicar a regra da cadeia, do quociente na função, tá bom? Então, a gente tem essa função aqui, né? Vamos conservar esse nosso resultado que a gente encontrou para a gente ver se exatamente a gente consegue uma equivalência, tá bom? Vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui e vamos tentar resolver essa questão pela regra do quociente, tá bom? Então, o que a gente tem? Portanto, né, a derivada dessa função vai ser igual que, vamos aplicar a regra do quociente. A derivada do de cima, né? Derivada do de cima, então a gente vai passar 3 sobre 2, x 3 sobre 2 menos 1, tá bom? 3 sobre 2 menos 1 vai dar meio, né? Vai dar meio. A derivada do de cima vezes o de baixo, né? Vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo, 2x, né? Vezes o numerador, x 3 sobre 2, tá bom? Isso tudo dividido pelo denominador ao quadrado, tá bom? Dá para simplificar? Vamos simplificar e ver se a gente chega. Como que isso pode virar esse resultado aqui? Como que isso equivale a isso? Vamos tentar simplificar para a gente tentar encontrar um resultado, tá bom? Então, a gente vê inicialmente que esse primeiro, se a gente somar 1 sobre 2 mais 2, a gente vai encontrar 5 sobre 2. Conserva a base, soma os expoentes, tá bom? Então, vai ficar 3 sobre 2, x 5 sobre 2, tá bom? A gente fez a soma desses expoentes aqui. Conservamos a base, somamos os expoentes. Menos. Dá para a gente conservar a base e somar os expoentes. Então, é 1 mais 3 sobre 2. Tá? 1 mais 3 sobre 2. Tá bom? Então, se a gente for fazer o cálculo disso aqui, a gente vai ver que é x 5 sobre 2. Tá? X 5 sobre 2. Isso tudo sobre x a quarta, né? A gente eleva esse expoente aqui, tá bom? Se a gente... Dá para a gente isolar o 5 sobre 2, não dá? Dá para a gente isolar o 5 sobre 2. Então, isso vai ficar... Isso vai ser igual a x 5 sobre 2, tá bom? Que multiplica 3 sobre 2 menos 1, tá bom? Que multiplica 3 sobre 2 menos 1, tá? A gente isolar o 5 sobre 2. Isso tudo sobre x na quarta, tá bom? Se a gente dá seguimento aqui, tá bom? Se a gente, vamos continuar aqui, para ter um pouquinho mais de espaço, tá? A gente vai ter que, a gente consegue simplificar esse x na quarta com esse x 5 sobre 2, tá bom? Então, como eles são iguais, a gente conserva a base, tá bom? E diminui 5 sobre 2 menos 4. 5 sobre 2 menos 4 vai dar exatamente
o nosso menos 3 sobre 2, tá bom? E 3 sobre 2 menos 1 vai ser igual a menos 1 sobre 2, tá bom? Então, isso multiplica menos 1 sobre 2. Vamos só inverter aqui para ficar mais claro. Então, aplicando a regra da cadeia, a gente também encontra que a derivada dessa função é igual a menos 1 sobre 2, que multiplica x menos 3 sobre 2. Então, percebam que a gente simplificou a função anteriormente, tá bom? E a gente aplicou a derivada nessa nossa simplificação, tá? E a gente encontrou um resultado igual, sem a gente simplificar a função, apenas aplicando a regra da cadeia, tá bom? E a gente tem o nosso resultado final, tá? Então, dando sequência a uma funçãozinha, a uma outra regra da cadeia, tá bom? Mas agora, quando a gente não consegue simplificar, que é essa nossa alternativa número 5, tá? Nessa alternativa número 5, o que a gente tem? A derivada de x sobre... A gente está criando a derivada de x elevado a 3 sobre 2, dividido por x2 mais 3, tá bom? Então, vamos ver como é que isso funciona. Agora, a gente vai fazer essa questão. A gente já fez essa, já fez essa, já fez essa, já fez essa. Vamos fazer essa questão. Então, a derivada dessa questão vai ser igual a derivada do de cima, tá bom? Derivada de x elevado a 3 sobre 2, a gente já sabe o que é, né? Vai ser 3 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2, tá bom? Derivado de cima que multiplica o de baixo, né? x2 mais 3, tá bom? Menos a derivada do de baixo, a gente vai ver que é 2x, né? A derivada de 3 é 0, a derivada de x2 é 2x, que multiplica o de cima, x elevado a 3 sobre 2, tá bom? Isso tudo dividido pelo de baixo, x ao quadrado mais 3 elevado a 2, tá bom? Então, essa é a nossa regra do quociente, novamente. Quis colocar ela para ficar bem claro como que é a aplicação dela, tá bom? Então, aí a gente tem o nosso resultado. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais. Dá para simplificar esse termo aqui, né? Dá para simplificar esse termo aqui. Dá para fazer a distributiva e simplificar esse termo aqui. Mas vamos deixar assim. Já está bem intuitivo, que a nossa intenção é ver qual que é a aplicação da regra do quociente, tá bom? E agora a gente vai fazer uma função FOG, tá bom? A gente vai fazer uma função FOG, tá? Com uma regra do expoente, tá? Que é a nossa número 5, tá bom? Percebam que nesse caso, tá? Nesse caso, a gente consegue, nessa número 6, a gente vai conseguir simplificar essa função, tá? Então, essa nossa f de x, y, é igual a 5x elevado a x ao quadrado mais 3, tá bom? Essa é a nossa função. Quando a gente tem isso aqui, vamos fazer a loglinearização. O que é? Aplicar o ln, tá bom? Então, quando a gente aplica o ln, o expoente passa para frente de x2 mais 3, não é verdade? E multiplica ln de 5, tá bom? Que é o que está embaixo, fazendo a loglinearização. Vamos aplicar o operador de expoente e a gente lembra que o expoente de ln de y vai ser o próprio y, né?
o expoente de x ao quadrado mais 3, ln de 5, tá bom? Então, aqui a gente consegue aplicar a nossa regra do expoente. E a gente percebe novamente que a gente está numa função FOG, não é verdade? Então, quando a gente está nessa função FOG, o que a gente tem que fazer? A gente vai continuar pela regra do exponencial, do número de Euler. A derivada disso aí vai ser igual que a gente mantém o e de x ao quadrado mais 3 vezes ln de 5, tá bom? Lembrando que isso é equivalente a isso aqui, a gente acabou de demonstrar. E multiplica e faz a derivada do que está aqui em cima, não é mesmo? A derivada do que está aqui em cima, tá bom? A derivada do que está ali em cima vai ser 2x, que multiplica a constante, ln de 5. ln de 5, tá bom? Dá para simplificar? Dá para simplificar, porque a gente viu que isso aqui é equivalente a 5. Então, isso vai ser igual a 5x ao quadrado mais 3, não é mesmo? Isso multiplica 2x ln de 5, tá bom? Esse é nosso resultado final. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês a aplicação na prática dessas regras de derivação aqui que a gente tinha apresentado, principalmente regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia. Como que isso fica nessas funções um pouco mais complexas, tá bom? Como que a gente visualiza isso aí, tá? Então, na próxima aula, a gente vai dar seguimento ao nosso curso de Cálculo 2, né? E a gente vai entrar realmente na nossa matéria, que é a utilização desse conceito de derivada para fazer o estudo mais profundo das funções, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, tá? Muito obrigado e até mais.